Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Uma consciência limpa de nós ter um momento de uma grande referência dentro da casa de Deus, para que Deus venha realmente manifestar o teu poder e nós abrir o nosso coração para que o Espírito Santo de Deus possa agir na nossa vida. Porque sem o Espírito Santo de Deus, o homem não tem condições, o ser humano não tem condições de perseverar firme na luta, no sofrimento, na angústia, na transformação e na preparação e na alegria que o Senhor vai dar. É verdade. Porque quando nós não estamos na presença do Senhor, às vezes nós passamos uma luta, passando algo, não estamos entendendo, aí vem uma alegria, a alegria da carne, a alegria da emoção, a alegria de entusiasmo, e isso tudo passa. E a alegria de Deus, ela não passa, ela permanece para a glória. Aleluia, glória a Deus. Então, quando falou aqui o salmista, em bem no Glória a Deus, aleluia. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, sem mais delongas, vamos abrir a vossa Bíblia em Oséias capítulo 6. Aleluia, glória a Deus. Sou grata, Senhor, por estar aqui falando um pouco da palavra dele, né, em nome de Jesus. Aleluia. Oséias capítulo 6. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oséias capítulo 6. Glória a Deus. Aleluia. Oséias capítulo 6. Os irmãos acharam? Amém? Amém. Versículo 1. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos dará cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. E ao 3º dia, nos restaurará, para que vivamos em Sua presença. Versículo 5. Por isso, eu os despedacei por meio dos meus profetas. Eu os matei com as palavras da minha boca. Os meus juízos reluziram como relâmpago sobre vocês, pois desejo misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Aleluia. Podeis assentar, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, esta palavra aqui na minha Bíblia tem como um título escrito: Israel obstinado. Irmãos, se a gente for parar para pensar, nós não éramos nem para ser filhos, né, da promessa do Senhor da sua volta. Mas quando o Senhor morreu na cruz do Calvário, Ele vai dizer que ali já não havia mais divisão entre nem povo, entre nem raça e entre nem língua. Mas no versículo 6 de Oséias Ele vai dizer: Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Antes que Jesus viesse, antes que Jesus completasse, né, a sua missão ali na cruz do Calvário, eu penso comigo, o povo de Israel, eles eram muito teimosos, porque na mesma medida em que eles ali serviam a Cristo, eles também estavam em outro tempo, idolatrando e fazendo coisas que não agradavam aos olhos de Deus. Aí no versículo 1 vai dizer: Ele nos despedaçou. No caso aqui, Ele nos despedaçou, é quando
mas sarará as nossas feridas. Então não pense você que ali quando Deus deixa o povo de Israel sofrer, não significa que Ele os abandonou, não significa que Ele nos deixou. Eu falo por mim, irmãos, porque em diversos tipos, não veio somente por pecado, mas por preguiça e por falta de busca. O Senhor vai deixar que nós passemos por certa situação para que voltemos naquele princípio de adoração. Porque Ele vai dizer, Oséias vai dizer, Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Jesus, Ele vai deixar que nós nos ferimos, mas Ele vai nos sarar. Porque às vezes, se a gente não nos ferir, nós não vamos entender que somente devemos depender de Jesus Cristo. E aqui eu acho muito interessante no versículo 2, é o que Deus deu para mim. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente, e ao terceiro dia nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Irmão, em Gênesis, Deus cria o homem, Deus cria a mulher. Aí, Deus não nos cria para sermos, vamos se dizer, escravos. Vamos falar escravos assim, escravos do pecado ou de outra coisa. Deus nos criou como seres humanos, mas com liberdade. Ele nos deu liberdade. Mas a palavra de Deus vai dizer, não use dessa liberdade para pecar contra Cristo. Aí quando o pecado entra no mundo pelo Adão e pela Eva, que ela comeu a maçã, Ele vai dizer, da mesma forma que o pecado entrou por um homem, o pecado sairá do mundo por outro homem. Aí, no capítulo 3, ele já vai anunciar a vida do Senhor Jesus. Ele vai dizer que entre o homem, que entre a mulher e a serpente, eles seriam inimigos. Mas haveria um de sair da semente da mulher, que ali não ferindo, ele esmagaria a tua cabeça. Mas aí nós vemos, quando o Senhor Jesus veio, Ele passou por tudo que tinha que passar. Ele sofreu, ele foi cuspido, ele foi açoitado, ele foi todas as maneiras de menosprezar o ser humano. Ele passou, ele viveu. Aí no versículo 2 ele vai dizer, depois de 2 dias Ele nos dará vida, e ao terceiro dia nos restaurará. E no terceiro dia Jesus ressuscitou, porque era essa a promessa. Porque Jesus não era homem, mas se fez como homem para se igualar a nós e mostrar que tem sim como servir a Cristo, ainda que estejamos em dificuldade. Que tem sim como servir a Cristo, ainda que a tentação chegue até nós. Porque o povo de Israel, quando o inimigo oferecia um banquete de idolatria, de prostituição, ou de qualquer outra coisa que agradava, que desagradava a Deus, o povo de Israel caía. Irmãos, se vocês for ler a Bíblia, eu acho que o pior pecado, e o pecado que deixava Deus mais irado, era a idolatria. Porque o povo de Israel, a fé é pelo que, irmãos? A fé é pelo que a gente espera, não pelo que a gente vê. Então, antes de Jesus vir, o povo de Israel tinha que crer em algo que eles não viam, mas eles se esperavam. E o tanto que era difícil naquela época, irmãos, porque eu falo, o Espírito Santo não era para todos. O Espírito Santo era para os sacerdotes, aquele que o Senhor Jesus separava como profeta, como juiz ou como rei. Então, para o povo de Deus ouvir o Senhor ou esperar algo dele, eles tinham que esperar o sacerdote ou o rei ou algum profeta vir falar com eles para eles ouvir o que Jesus queria. Então, essa espera, esse limite, isso que limitava eles, fazia com que eles ficassem mais propícios pelo pecado. Mas isso não significa que eles deveriam pecar, porque a Bíblia vai dizer, não use da liberdade que você tem para pecar contra Cristo, Jesus. Aí no versículo 6 ele vai dizer, Oséias, pois desejo misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus em vez de holocausto. Irmão, aqui a gente vai ver, não adiantava o povo de Israel sacrificar cordeiro, não adiantava o povo
Aleluia. Você tem que eu tenho misericórdia de você. Porque quando Deus mandou Jesus, quando mandou seu filho, é porque ele olhou na terra, olhou para os homens e disse: eu ainda acredito no povo que está lá. Glória a Deus. Vejo pessoas justas que me adoram em espírito e em verdade. Eu ainda vejo pessoas que têm esse equilíbrio, que ainda têm misericórdia, mas também sacrificam, que ainda têm conhecimento, mas também me oferece o holocausto. Porque também não adianta a gente sacrificar, não adianta a gente entregar o holocausto se não tiver conhecimento, não adianta a gente ter misericórdia se não também tiver sacrifício. Então o Senhor quer falar aqui para o povo de Israel: eu os deixei vocês se ferirem, eu os deixei vocês caírem na prova, mas eu os darei a cura, eu sararei a ferida de vocês, porque eu somente deixei vocês passarem por isso para buscar a essência da adoração em mim. Porque a fé, irmãos, é o que o pastor Mauro sempre fala, o nosso pastor sempre diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Pode te faltar tudo, pode não ter nada à sua volta, mas se você tiver fé, você vai agradar o nosso Senhor. Porque a fé é você não ter um prato de comida em casa, mas esperar pelo outro dia e crer. Eu espero no Senhor e eu creio que no outro dia Ele me dará esse alimento. Eu espero no Senhor e eu creio que no outro dia o Senhor suprirá as minhas necessidades. E o povo de Israel não. O povo de Israel preferia idolatrar, preferia se prostrar diante de imagens, preferia se prostituir do que abandonar os seus desejos carnais, preferia se prostituir do que abandonar seus desejos carnais, do que abandonar sua carne. Porque nós podemos estar aqui, irmãos, nós podemos enganar qualquer um que está aqui dentro, mas a gente não engana a Deus. Eu posso muito bem, eu estou citando exemplo, eu posso muito bem estar aqui pregando para vocês e estar em pecado, irmão. Não estou falando que eu estou citando exemplo, mas Deus me vê e Ele me cobrará disso, porque o Senhor não quer crente somente de veste, não quer crente somente de capa. Eu sei, irmãos, nós devemos andar então com reconhecimento como Cristo. Porque 1 João vai escrever na carta, né? Se vocês dizem que amam o Senhor e não obedecem os seus mandamentos, vocês estão mentindo. Se vocês dizem que amam o Senhor, como o povo de Israel aqui, né? Eles amavam tanto o Senhor, e Paulo e João escreveram na frente. Se vocês dizem que amam tanto ao Senhor e não obedecem às suas leis, o amor do Senhor não está em vocês, vocês estão mentindo. E ele ainda fala: vocês devem andar como Cristo andou, vocês devem agir como Cristo agiu, vocês devem viver como Cristo viveu. Porque, irmãos, nós vemos tantas pessoas perecendo na fé. Eu penso comigo em vários outros lugares, aonde tem doutrina, irmão, é muito difícil de certas pessoas ficarem, porque hoje em dia o povo está tão rebelde que eles não aceitam ser doutrinados, não é pelo pastor, mas pela palavra de Deus. As pessoas pegam coisas isoladas para que elas se beneficiem e vivem a vida em Cristo Jesus, que realmente não é. Porque se você não obedecer todos esses mandamentos aqui, irmãos, você não está andando como Cristo andou, você não está vivendo como Cristo viveu. E para encerrar, porque eu não vou falar do que a lei de Deus me entregou, como eu disse, né? Ele disse: Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas trará nossas feridas. Aleluia, Jesus. Versículo 6, repetindo: pois desejo misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Então, irmãos, se ainda que vem a prova, se ainda, como eu disse, Deus deixar você se ferir, não abandone essa essência de adoração que você sempre teve. Porque da mesma forma que Deus te colocará à prova, porque Tiago vai dizer: aquele que persevere até o fim ganhará a coroa da vida. E Deus nos prova para nós termos perseverança. Então você está pensando: mas o que eu fiz? Eu te desagradei? Não. É apenas Deus querendo produzir frutos de perseverança em você. E para terminar essa palavra, eu vou ler Oséias capítulo 4, versículo 6. Meu povo foi destruído por falta de
com os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim. Trocaram a glória deles por algo vergonhoso. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e têm prazer em sua iniquidade. Portanto, castigarei tanto o povo quanto meus sacerdotes por causa dos seus caminhos e lhes retribuirei seus atos. Irmão, aqui no versículo vai dizer: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Ou em outras vezes vai dizer: meu povo perece por falta de conhecimento. Irmãos, eu sempre falei, eu sempre dizia no meu povo, pastor Sete, olha assim, eu queria tanto nascer na sua época, porque eu acho que se eu não tivesse nascido mais na época do meu, eu acho que eu estaria até mais madura do que agora. Então a nossa geração perece por falta de conhecimento, porque se você ler a palavra, se você viver a palavra, se você estudar a palavra, não há quem engane você. Não de certa medida que você lê tanto que a letra irá matar você, porque a palavra não mata. Mas se você, às vezes, se você não buscar conhecimento, como o irmão Henrique falou, através do Espírito Santo de Deus, esse conhecimento vai fazer com que você questione a existência e as criações de Deus. Então, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Tantas pessoas são magoadas, tantas pessoas param no meio do caminho, tantas pessoas se ferem por falta desse conhecimento. Porque às vezes uma pessoa quer te trazer algo que não vem, que você ainda não conheceu, e você acaba como mágoa. Mas não, às vezes Deus quer te instruir para que você não pereça por falta de conhecimento. Porque aqui ele vai dizer: uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como os meus sacerdotes. Ou seja, eu falo por mim, às vezes antes do começo do princípio da minha fé, a gente rejeitar o conhecimento, agora assim, a gente não querer ler a palavra, a gente tem a preguiça de buscar. Então essa falta de querer buscar, ele diz aqui: eu também os rejeito como os meus sacerdotes. Não falo que Deus vai te rejeitar, mas se você não tiver esse conhecimento, você vai continuar perecendo. E às vezes algo que você precisa, não é que algo vai te rejeitar, mas vai voltar para você. Porque Deus vai dizer: se vocês não se preocupem com o que vão vestir, com o que vão comer, por onde vão andar, mas apenas confie no Senhor. Irmão, se você tiver conhecimento, uma pessoa chegar aqui e falar que pó é pedra, você não vai aceitar, porque você tem a palavra de Deus. A palavra de Deus é escrita na tábua do teu coração. Então leia a palavra, busque na palavra. Você pensa assim: eu estou perecendo, como se um perecimento. Eu queria tanto pregar, eu queria tanto fazer isso dentro da igreja, eu queria tanto expandir algo de ministério, algo que Deus quer dar para mim. Então busca, não fique perecendo por essa falta de conhecimento que você quer buscar. Porque aqui o povo de Israel tomou chibata, porque eles pereciam, mas não por falta de conhecimento, mas porque eles desejavam, eles tinham desejo e deixavam que esses desejos carnais predominassem, porque a preguiça é pecado. A preguiça é pecado. Então às vezes você luta: mas hoje eu não quero ler, hoje eu não quero buscar, hoje eu não quero orar. Se discipline, irmão, se discipline, porque o resto o Senhor fará. Então o que eu quero passar aqui para a igreja: da mesma forma que o Senhor nos despedaça, Ele sarará nossas feridas. Da mesma forma que o Senhor nos coloca em certas situações, Ele nos honrará. Não falo que Ele nos colocará em lugares, mas como eu disse, Ele nos prova para que nós produzimos perseverança. Mas o que o povo de Israel pecou, não porque já não tinha perseverança naquela época, né? Mas porque eles eram teimosos mesmo. Porque eles não conseguiam abandonar os seus desejos para viver a vontade de Deus. Eles não conseguiam, eles não tinham aquela paciência de esperar ouvir a voz do Senhor. Idolatravam e se prostravam diante de coisas que não tinha boca, mas não falava, tinha mão e não tocava. Então, ainda que você passe por um vale, ainda que você esteja na beira da morte, na beira de um precipício, não abandone
doutrina dentro da palavra, fica firme, entra no prumo, como os irmãos dizem, entra no prumo, se alinhe, porque quando o Senhor chamar, Ele vai chamar uma vez, irmão. Você tem que estar alinhado, você tem que estar na posição. Não pereça por preguiça, por falta de conhecimento, mas busque ao Senhor, no deserto, na bonança, na tristeza, na alegria, porque Ele nunca nos abandonou. Você nunca vai ver uma cruz do Calvário em que Jesus desce de lá e fala assim: eu não estou nem aí com esse povo, eu abandono a cruz. Não, Ele não desistiu no momento de você. Por que você vai desistir dele? Porque Ele não desiste, porque Ele já morreu, Ele já entregou a vida por você. Por que você vai desistir dele? Se Ele está todo momento ao seu lado, é difícil a gente não vê-lo. Às vezes até a gente se ira, porque Ele não responde imediatamente, mas Ele está lá, porque a fé é sobre isso. A gente ter fé não precisa ver, mas se esperar, se disciplinar, seguir no caminho na palavra do Senhor Jesus. E até aqui o Senhor tem me entregado a palavra, e eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus, espero que os irmãos tenham entendido. É muito importante, irmão, a palavra de Deus. Eu já estava pregando, veio tocando no meu coração. Quando Moisés estava no monte ali, o povo de Israel, o povo esperar 40 dias, que estava caminhando o próprio caminho deles, o próprio pensamento deles. 40 dias por lá, fizeram bezerro de ouro, bezerro de vaca, bezerro de não sei do quê. E assim nós, tem cuidado, irmão. Tem cuidado. E principalmente nessas últimas horas, que a facilidade do tal internet, Facebook, está estragando, né? Você não sabe que a gente vê tanta idolatria, tanta heresia, que nós temos que estar sempre buscando a essência de Deus. E a essência de Deus é que transforma cada um de nós. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Para Deus já estar abençoando cada um dos irmãos. Peço apoio, já estou falando aqui agora. Dá a paz lá para a irmã Andréia. Traz os irmãos quarta-feira, está aqui os irmãos para trazer a palavra, cada um dos irmãos. Na outra sexta-feira, está aí os obreiros, está aí a igreja, fazendo a vontade do Senhor. Vamos estar juntos agora sexta e sábado e domingo, lá na igreja. E leva mais alguém, leva pessoas doentes, traz pessoas doentes, irmão. Mas lá na igreja quem vai pregar é o nosso irmão Diácono Luiz Fernando, vai pregar. Mas quem vai curar é Jesus. Aleluia! Não é o irmão Luiz Fernando que vai pregar, que vai curar é Jesus que vai curar. Glória a Deus. Nós temos que tirar isso, nós temos que ter o conhecimento, nós temos que ter a essência de Deus e saber que é Deus que opera o milagre. E nós muitas vezes hoje nós estamos olhando igual o povo no passado. Ali, por exemplo, naquele momento ali, só que Moisés para lá para o monte, demorou lá, aí foi criar um outro Deus, sendo que o próprio Deus vivo estava com eles. O Deus vivo está aqui conosco. Aleluia! E Deus abençoe da graça, vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém, irmão? Amém! Graças a Deus. Graças a Deus. Amém? Amém. Eu vou orar para você, legal. Amém? Amém. Senhor Deus, Filho do Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite entregando a Tua igreja, essa palavra, direto do coração de Deus para o nosso coração, abençoando cada um do Teu servo, as Tuas servas que estão aqui nessa noite, a Tua serva e os Teus irmãos que não vieram, ó Pai querido, Papai amado, outro é o filho do irmão Francisco, o genro dele, entregue todas as Tuas mãos, traga para a Tua casa, firme na presença viva do Senhor, Ele está esperando aquela criança, que o Senhor venha abençoar, venha guardar, venha proteger, livrar de toda anemia, de toda seta negativa, e abençoe cada um de nós que estamos aqui nessa noite, recebendo a bênção, a palavra do Senhor, que o Senhor abençoando e derramando o Teu poder, abençoando os vizinhos dessa igreja, guardando tudo na palma das Tuas mãos. Ó Pai querido, Pai amado, nós pedimos, ó Pai, nós te agradecemos pelo poder do Espírito Santo e pelo poder da Tua palavra, toda a igreja disse amém. Amém. Assim acabou que a graça, a comunhão e a consolação e o poder do Espírito Santo esteja com toda a igreja disse amém. Amém. Que Deus abençoe o irmão Fábio, seu pai, de ter pintado os bancos aí, né? Graças a Deus. E Deus vai continuar abençoando. Cumprimenta o irmão no outro aí. Foi no quartel-general de Jeová. Você tem que aprender, você tem que